Shalom, shalom, bom dia. Deus abençoe grandemente seu dia. Em nome de Jesus, estamos aqui no Devocional, capítulo 6 do livro de Esté, a rainha Esté. Uau, como Deus usou a vida de Esté, como ela se deixou ser usada por Deus, né? Grandes coisas o Senhor quer fazer através da sua vida. Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Antes de a gente começar essa leitura, eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial, Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo, lindo, maravilhoso, precioso és tu, Santo Espírito. O Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos dá a vitória, o Senhor que é conosco, o Senhor que nos ama. Obrigada, Santo Espírito, pela tua graça, teu amor, teu poder, teu favor em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos dar livramento. Obrigada, Deus, pela nossa família, pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer, bendizer o teu nome e declarar que tu és o nosso Deus, que não existe nenhum outro. Tu és, Senhor, Jeová Rafá, um Deus que cura. Tu és Tsidkenu, a nossa justiça. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Jeová Sabaó, o Rei dos exércitos. Tu és, Senhor, o Rei dos reis, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá, aquele, Senhor, que era, que é e aquele que há de vir, o Deus de nossas vidas. Obrigada, Pai, por nos amar tanto, por nos proteger, por nos guardar, por nos livrar do mal. Obrigada pela tua palavra hoje, Senhor, e que essa palavra possa entrar em nosso coração, possa descer, Senhor, que em nosso coração, que fique registrado em nossa mente, que a gente aprenda, Senhor, e execute, Deus, a palavra de hoje, em nome de Jesus. O livro de Ruth é cheio de revelações, de ensinamentos, e que possamos aprender, Senhor, e fazer segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluia. Então, capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, e por isso ordenou que trouxessem um livro das crônicas do seu reinado, e que o lessem para ele. Foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. E seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. E o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Ramã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia lhe preparado. E os oficiais lhe responderam: é Ramã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Minha gente, olha só o que está acontecendo aqui, né? Esse capítulo 6, no capítulo anterior, né? Esté tinha feito pedido ao rei, fez um banquete para o rei, para Ramã, né? Ramã, quando saiu dali todo inflado nesse banquete, se achando porque a rainha Esté tinha convidado ele ficou com muita raiva porque viu que Mardoqueu não se prostrou mais uma vez para ele, e ele ali fez queixas para a esposa, para os amigos, e ali eles influenciaram ele a construir uma forca gigante para matar ele. E Ramã está vindo aqui para pedir isso ao rei, para pedir ao rei que o judeu Mardoqueu, a qual ele já tinha uma sentença de morte, lembra? Lá no dia 13, entre fevereiro e março, iam matar todos os judeus. Só que Ramã não queria guardar essa data, que ele mesmo tinha feito algo, né? Ele queria já matar Mardoqueu porque não estava conseguindo conviver com isso. E ele estava indo ali ao rei para pedir enforcamento de Ramã. E como ele influenciava muito bem o rei Xerxes, né, era possível que ele conseguisse sim. Só que antes disso, por um milagre, só pode ser um milagre de Deus mesmo, né? O rei ele não conseguiu dormir, ele teve insônia e pediu para ler o livro ali, do tudo que tinha acontecido no palácio naqueles dias. E ele viu que dois oficiais dele tramaram contra ele. E o cara que descobriu que foi Mardoqueu não teve nada. Ninguém, não teve benefício nenhum. Ninguém honrou ele com nada. Então ali quando ele viu Ramã chegar, ele perguntou para Ramã: o que a gente faz com uma pessoa assim? Ramã, extremamente inflado, achando que era ele, estava totalmente cego pelo seu ego, começou a falar o que deveria o rei honrar a quem ele queria, né? E esse é um perigo para mim e para você, porque às vezes a gente fica tão cega que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. E sabe o que a gente deve fazer? Se humilhar diante de Deus,
sabe, orar, conversar com Deus, porque quanto mais a gente conversa com Deus, melhor o negócio fica. A gente consegue ter discernimento espiritual e a gente não consegue meter os pés pelas mãos, assim como Ramã fez, porque a estratégia dele era de matar Mardoqueu e agora ele ia ter que honrar. Então, uma vergonha nacional para ele, né, uma humilhação terrível para ele diante dos amigos da esposa, e tudo isso porque ele não conseguia perceber, ele pensava, quem o rei vai querer honrar se não for a mim, né? Eu sou o melhor do rei, ele me convida para banquete, a rainha está me convida para um banquete. Eu sou incrível, eu sou uma... Então, assim, é um perigo. Isso é um perigo. Eu vou te dizer que eu já passei muito por isso. Porque eu sou filha caçula, única mulher. Tenho 2 irmãos mais velhos, mas eu nitidamente era extremamente paparicada pelo meu pai. Então eu sempre me achava. Até hoje eu me acho muito. Tenho uma autoestima muito elevada. E isso é engraçado. Inclusive na pandemia isso teve um balançozinho, né? E eu comecei a ficar mais humilde, um pouco melhorzinha. Mas eu tinha esse ego inflado também, assim, de Ramã. Ser prepotente, arrogante, sabe, soberba. E isso é um problema. Um problemão. Então, minha gente, vamos nos converter numa pessoa humilde, em nome de Jesus. Coloca o coração diante de Deus, ora, conversa com Deus para esse negócio aí desinchar, né? Esse ego terrível. Então aqui o rei perguntou a Ramã: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? E Ramã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? E por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou. E que sejam o manto e o cavalo confiados e alguns dos príncipes mais nobres do rei. E ponham ele e o manto sobre o homem que o rei deseja honrar. E o conduzam sobre o cavalo pelas suas cidades, proclamando diante dele: Isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Ramã acabou de dar um tiro no próprio pé, né? E o rei ordenou então a Ramã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Misericórdia. E aqui Ramã caiu do cavalo, né? Porque ele foi lá para pedir justamente a morte do judeu Mardoqueu, né? E aqui o rei está mandando ele fazer isso. Honrar. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: Isto é o que se faz ao homem ao quem o rei tem prazer em honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Ramã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zer e sua mulher e a todos seus amigos tudo o que lhes havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zer e sua mulher lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Ramã para o banquete que Esté havia preparado. Minha gente, esse capítulo 6, né? Ramã, ele chega em casa e quando ele conta isso para os amigos dele, para a esposa dele, que mudaram totalmente o discurso, né? O discurso que antes era matar o judeu, Mordecai, né? O Mardoqueu. Agora não, você não pode contra ele, ele é judeu e tal. E aqui eu vejo a mão de Deus, né? Sabe a vergonha que dá dupla honra? A Mardoqueu, que é o Mordecai, né? Aquele tio, o primo de Esté, que criou Esté, o pai adotivo de Esté. Então, assim, olha como Deus fez na vida de Mardoqueu. E ele é o quê? Um homem de oração, um homem de jejum, um homem que está ali diante de Deus se humilhando. E ele é uma bênção. E olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz com seus filhos. Com os filhos que oram, que jejum, que estão ali querendo mais a presença de Deus. E isso faz comigo e com você. Ainda que o inimigo venha para fazer o mal, ele vai ser envergonhado. Vai ser envergonhado sim, em nome de Jesus. Amém? E eu passei por isso recente. E é muito bom ver isso.